cumprimentar todos com a graça do Senhor Jesus. Amém? Amém. Você está feliz com Jesus essa noite? Aleluia. O Senhor ele é fiel, né? Eu prometo aos irmãos que eu não vou me demorar. Louvado e agradecido seja o nome do Senhor. Abra as suas Bíblias. O livro do Evangelho de João. Louvado e agradecido seja o nome do Senhor. O livro de João, capítulo de número 20. Aleluia. Glória a Deus. João, capítulo de número 20. Louvado e agradecido seja o nome do Senhor. E o versículo de número 7. Louvado e agradecido seja o nome do Senhor. Quantos acham que amém? Amém. Ele diz, João capítulo 20, versículo de número 7, ele diz: e que o lenço que tinha estado sobre a sua cabeça não estava com outros lençóis, mas enrolado no lugar à parte. De novo, e que o lenço que tinha estado sobre a sua cabeça não estava com os lençóis, mas enrolado no lugar à parte. Amém? Podemos se assentar. Louvado e agradecido seja o nome do Senhor. Sou grato ao meu Deus por esta oportunidade. Confesso aos irmãos que eu estou meio nervoso, mas Deus sabe todas as coisas, né? Sou grato ao meu Senhor pela vida do pastor Juan, sua esposa, que qual a cada dia vem me ajudando. Louvo a Deus também pela vida do meu irmão, o evangelista Bruno. Louvado e agradecido seja o nome do Senhor. Nosso presbítero Clay, sua esposa, nosso bregal, meu irmão, o presbítero Rosivaldo, glória a Deus, aleluia, pastora Noé, e os demais irmãos que aqui se encontram. Deus é fiel para as nossas vidas. Deus ele conhece as nossas condições. E Deus ele sabe o momento certo e a hora certa de agir. Louvado e agradecido seja o nome do Senhor. No momento em que recebi este convite, eu perguntei ao Senhor que eu irei trazer à tua casa. Vamos falar de Jesus. Ele me deu no livro de João, capítulo 20, onde eu comecei a estudar, comecei a buscar. Louvado e agradecido seja o nome do Senhor. Sabemos que é uma grande responsabilidade levar a palavra do Senhor. Mas eu venho dizer essa noite aos irmãos: eu não venho falar de mim, eu não venho falar do meu eu, mas venho falar de um que pode fazer o impossível acontecer. Louvado e agradecido seja o nome do Senhor. No momento em que eu li e comecei a meditar no Evangelho de João, e comecei a perceber que quando Jesus ele foi morto, quando Jesus ele foi sepultado, colocado no lençol de vinho sobre o Senhor Jesus, e sobre o seu rosto colocado no lenço. Mas quando Jesus ele ressuscitou, ele fez algo sobrenatural. Ele pega o lenço que estava sobre o seu rosto e coloca a parte, mas no final
eu irei contar o seu significado. A Bíblia Sagrada agora começa a nos contar que no livro de Mateus, capítulo 26 ou 27, que nos diz que agora Jesus reúne com os seus discípulos a última ceia, a última Páscoa, e ali os seus discípulos reuniram. A Bíblia Sagrada agora começa a nos contar que ali também iria se anunciar o traidor. Ao terminar, louvado e agradecido seja o nome do Senhor. Aquela reunião, aquela ceia, Jesus vai para o monte orar. A Bíblia Sagrada nos conta que Jesus, ele estava angustiado. Jesus estava passando por um momento de aflição. Jesus estava passando por um momento difícil. Então ele foi buscar, louvado e agradecido seja o nome do Senhor, resposta ao seu eu. A Bíblia Sagrada agora começa a nos contar que Jesus, ele começa a orar. Jesus começa a perguntar: Senhor, se for possível, passa de mim este cálice, mas se não, seja feita a tua vontade. A Bíblia Sagrada nos diz que quando Jesus finaliza a oração, ele vai descer e lá embaixo está esperando uma multidão para o prender. A Bíblia Sagrada nos conta que aquele que se reuniu para participar da ceia estava lá embaixo esperando ele descer para dizer: olha, aquele que eu beijar sobre o seu rosto é esse. A Bíblia Sagrada nos revela que Judas agora chega saudando ao Senhor e beija sobre o seu rosto. Aí muitos já começaram a entender que ali seria Jesus o Nazareno. A Bíblia Sagrada agora começa a nos contar que Jesus, ele vai ser preso. Jesus vai passar por um momento difícil. Jesus, louvado e agradecido seja o nome do Senhor, ele vai passar por um momento que a qual, se vamos colocarmos no lugar dele, não, aleluia, não aguentaríamos, aleluia, o sofrimento. Jesus, ele é cuspido. Jesus, louvado e agradecido seja o nome do Senhor, ele é traído. Jesus, louvado e agradecido seja o nome do Senhor, aleluia, ele é açoitado, ele é ensanguentado. Mas a Bíblia Sagrada nos revela, aleluia, que ele não abriu a sua boca para questionar, ele não abriu a sua boca, louvado e agradecido seja o nome do Senhor, para dizer: Pai, eu vou desistir. Não, ele continuou mais à frente, ele foi seguindo, aleluia, o que o Senhor disse, aleluia, por amor à humanidade, Deus, aleluia, daria o seu filho, aleluia, para morrer por mim e para morrer por você. A Bíblia Sagrada agora começa a nos revelar que Jesus vai passar pelo sinédrio, aonde Jesus vai ser julgado, aonde Jesus vai ser amarrado, aonde Jesus, louvado e agradecido seja o nome do Senhor, vai passar por aflição, vai passar por um momento, louvado e agradecido seja o nome do Senhor, aleluia, um momento humilhante, aleluia. A Bíblia Sagrada agora começa a nos contar que agora Jesus, aleluia, ele coloca sobre os seus ombros, aleluia, uma cruz, que a qual, aleluia, pertencia a mim, pertencia a você, uma cruz, aleluia, louvado e agradecido seja o nome do Senhor. Quando era fabricada sobre medida. A Bíblia Sagrada nos diz, aleluia, que aquela cruz não pertencia a Jesus, pertencia, aleluia, ao nome por nome Barrabás, mas fizeram questão, aleluia, de soltar Barrabás, aleluia, e prender Jesus. A Bíblia Sagrada nos diz, aleluia, que Jesus coloca aquela cruz sobre os seus ombros, aleluia, e sai arrastando sem força, sai arrastando, aleluia, instrumentado, mas em nenhum momento ele disse: eu vou parar, eu vou desistir, aleluia, eu não vou suportar as pedras que aleluia, sobre os teus ombros, aleluia, essa cruz, aleluia, para suportar uma dor, aleluia, que aleluia, louvado e agradecido seja o nome do Senhor, e eu e você não seríamos capazes de suportar. Glória a Deus, agradecido seja o nome do Senhor. A Bíblia Sagrada nos diz que Jesus, ele pega aquela cruz e coloca sobre os seus ombros,
No momento em que Jesus é crucificado, Jesus, ele observa que aos pés da cruz estava Maria, estavam todos que acreditavam no seu ministério. Mas muitas das vezes, aleluia, quando Jesus ele é crucificado, ele também enxergou uma geração que zombava, uma geração que não acreditava, uma geração louvada e agradecido seja o nome do Senhor, que muitas das vezes, aleluia, não acredita no sobrenatural, não acredita que o Senhor pode fazer o impossível, não acredita, aleluia, louvado e agradecido seja o nome do Senhor, que Ele podia ressuscitar. A Bíblia Sagrada nos diz que quando Jesus, aleluia, é crucificado, Ele olha para baixo, ali está a sua família, ali está pessoas que acreditam, aleluia, que acreditavam, louvado e agradecido seja o nome do Senhor, e sobre Ele, aleluia, Ele levaria as nossas dores, sobre Ele, louvado e agradecido seja o nome do Senhor, Ele levaria as nossas enfermidades, sobre Ele, aleluia, Ele levaria, louvado e agradecido seja o nome do Senhor, as nossas aflições, mas no momento, louvado e agradecido seja o nome do Senhor, e quando Jesus olha para baixo, aleluia, mas também Jesus olha para o lado e diz, aleluia, Ele também enxergava uma geração, aleluia, que não acreditava, Ele enxergava também uma geração que duvidava, Ele também enxergava, aleluia, uma geração, louvado e agradecido seja o nome do Senhor, que não acreditava na sua ressurreição. Mas essa noite, aleluia, louvado e agradecido seja o nome do Senhor. Eu vejo uma geração que acredita, aleluia. Eu vejo uma geração, louvado e agradecido seja o nome do Senhor, que acredita, aleluia, no ressuscitamento de Jesus, que acredita, aleluia, que Ele pode fazer o impossível, que acredita, aleluia, que Ele pode escrever uma nova história. Louvado e agradecido seja o nome do Senhor. Ele lança sobre si, aleluia. Ele carregou sobre si as nossas dores. Ele carregou sobre si as nossas enfermidades. Ele carregou sobre si, louvado e agradecido seja o nome do Senhor. Então cabe a mim e a você acreditar. Cabe a mim e a você, aleluia, louvado e agradecido seja o nome do Senhor, suportar. Porque Jesus suportou. Jesus, aleluia, no momento em que Ele se dispõe em carregar aquela cruz, Ele estava dizendo, aleluia, eu acredito no teu chamado, eu acredito, aleluia, que você pode suportar, eu acredito, aleluia, que você pode fazer, aleluia, eu acredito, aleluia, que você pode ser, aleluia, acontecer, que Jesus, aleluia, Ele leva sobre si, louvado e agradecido seja o nome do Senhor. Isaías deixa bem claro que Ele tomaria sobre si as nossas dores, as nossas enfermidades, e o castigo que nos trouxe a paz estava sobre Ele. Vai chegar um momento em que Jesus olha para baixo, louvado e agradecido seja o nome do Senhor, vendo que muitas pessoas não acreditavam, mas Ele diz, Pai, perdoa eles, porque não sabem o que fazem. Jesus ainda é misericordioso para perdoar. Jesus ainda, aleluia, Ele pode perdoar, louvado e agradecido seja o nome do Senhor. A Bíblia Sagrada nos conta, aleluia, que levaram certa mulher para ser julgada. Ela tinha todo o motivo para ser apedrejada, mas Jesus não condenou. Jesus deu outra oportunidade de dizer, mulher, onde estão os teus acusadores? Nem eu também te condeno.
agradecido seja o nome do Senhor, para você se colocar de pé e seguir à frente. Jesus ainda dá oportunidade, louvado e agradecido seja o nome do Senhor, para você, aleluia, alcançar os seus objetivos. A Bíblia Sagrada nos diz, e depois de tudo que o Senhor Jesus passou, a Bíblia nos revela, e Jesus disse: está consumado. Pai, a ti entrego o meu espírito. Retiraram Jesus daquela cruz, prepararam o corpo de Jesus. Louvado e agradecido seja o nome do Senhor. Colocaram Jesus em um sepulcro e selaram com uma pedra, porque os guardas estavam com medo. Ainda colocaram o guarda para vigiar o sepulcro de Jesus. A Bíblia Sagrada agora nos revela que no capítulo 20 de João, Maria vai ao sepulcro. Quando ela observa, o sepulcro está aberto, e ela sai atemorizada. Ela vai contar aos seus discípulos. Pedro e João, eles vêm correndo. João chega primeiro, mas ele não entra. A Bíblia Sagrada agora começa a nos contar que Pedro adentra, aleluia, naquele sepulcro, e ele observa algo, louvado e agradecido seja o nome do Senhor, que o lençol que estava sobre Jesus estava da mesma forma, mas tinha algo diferente. O lenço que a qual, aleluia, foi colocado sobre o rosto de Jesus, ele estava no lugar à parte, separado. Louvado e agradecido seja o nome do Senhor. Eu entendo algo que, quando aquele lenço colocado sobre aquele lugar à parte, Jesus queria dizer alguma coisa, mas muitos dos seus discípulos não entenderam. E eu fui buscar, aleluia, acerca desse lenço. Eu aprendi algo que, quando o servo, aleluia, louvado e agradecido seja o nome do Senhor, com o seu Senhor está sentado sobre a mesa, quando ele está se alimentando, louvado e agradecido seja o nome do Senhor, ele pega esse lenço, limpa as suas mãos, a sua boca, e se jogar de qualquer forma, ele está dizendo: pode retirar a mesa que eu não vou mais voltar. Mas quando ele pega o lenço, limpa a sua boca, dobra e coloca no canto, ele diz: não mexa na mesa, porque eu vou voltar. Senhor, Jesus estava dizendo: ei, eu peguei o lenço, coloquei a parte, aleluia, tem um significado, aleluia, que eu ainda voltarei, eu ainda voltarei, ele ainda vai voltar. Louvado e agradecido seja o nome do Senhor. Ele morreu como um cordeiro, aleluia, e voltará como um leão, aleluia, o leão da tribo de Judá. Ele ainda voltará. Louvado e agradecido seja o nome do Senhor. Ele tem visto as tuas dores, ele tem visto os teus sofrimentos, aleluia. Mas não se preocupe, porque naquela cruz, aleluia, ele levou as suas dores, ele levou as suas enfermidades, ele levou, aleluia, um castigo. Então não adianta você se preocupar, porque o nosso Senhor, ele é fiel para cumprir, ele é fiel para fazer, ele é fiel. Louvado e agradecido seja o nome do Senhor.
Não se preocupa com o dia a dia. Não se preocupa, louvado e agradecido seja o nome do Senhor. Aquele momento mais difícil que você tem passado, aleluia. Mas o Senhor anda contemplando, o Senhor não tem visto, o Senhor, aleluia, está querendo dizer para você: não se preocupa, aleluia, porque eu ainda opero pelos meus, aleluia. Eu ainda faço acontecer o impossível, eu ainda escrevo nova história, eu ainda, aleluia, rasgo o céu para revelar o meu profundo, oculto e escondido. Louvado e agradecido seja o nome do Senhor. Jesus foi crucificado, Jesus também foi morto, mas Jesus ainda acredita no meu e no teu chamado. Jesus ainda acredita, aleluia, que você é capaz. Então essa noite, aleluia, será uma convicção que aquele problema mais difícil que você às vezes fica questionando, que você às vezes, aleluia, fica se perguntando: mas por que isso acontece comigo? É porque o teu chamado, louvado e agradecido seja o nome do Senhor, ele é diferente. O teu chamado, aleluia, louvado e agradecido seja o nome do Senhor, ele é diferente. Porque muitas das vezes o Senhor Jesus, ele confia, ele nos levanta, ele faz o impossível acontecer. Mas entenda algo: para que o impossível aconteça, é necessário que você se coloque de pé e suporte mais um pouquinho. Louvado e agradecido seja o nome do Senhor. Porque às vezes é difícil, às vezes, louvado e agradecido seja o nome do Senhor, não temos forças para se levantar, não temos forças, aleluia, para continuar. Mas o Senhor diz: não se preocupe, porque eu sou contigo. Não se preocupe, porque eu faço o impossível acontecer. Louvado e agradecido seja o nome do Senhor. A Bíblia Sagrada nos diz que em certo momento, aleluia, ao anoitecer, Deus, ele ia falar com Adão todo o santo dia. Ele disse: então, aqui vai ser o nosso lugar de encontro. Toda tardezinha eu irei vir aqui para conversar contigo. A Bíblia Sagrada agora nos conta que é um certo tempo o Senhor ele vai descer novamente. Louvado e agradecido seja o nome do Senhor. E Adão não está mais agora no lugar de encontro. Por certo, o erro que ele cometeu, ele saiu do lugar do encontro. A Bíblia Sagrada nos diz que o Senhor chama Adão: Adão, aonde estás? O Senhor sabia onde Adão se encontrava, mas ele fez questão de chamar o nome de Adão. Louvado e agradecido seja o nome do Senhor. Porque quando o Senhor te coloca no lugar do encontro, é porque Ele quer falar contigo. Quando o Senhor, louvado e agradecido seja o nome do Senhor, Ele te coloca no lugar do encontro, aleluia, é porque Ele quer falar. Mas com certo erro, com certa falha, a gente resolve sair do lugar do encontro. O Senhor teria total motivo para dizer, chegar até Adão e dizer: Adão, por que tu saiu?
Louvado e agradecido seja o nome do Senhor. Adão, eu não venho falar do teu erro. Eu não venho te julgar, aleluia. Louvado e agradecido seja o nome do Senhor. Mas eu venho te contar, Adão, que eu tenho saudade das nossas conversas. Eu tenho saudade, aleluia, de conversar contigo. Eu tenho saudade, Adão, aleluia, louvado e agradecido, de contar as minhas histórias, de contar, aleluia, os meus planos para ti, Adão. Mas Adão não se encontrava mais. E essa noite o Senhor está te dizendo ele, não é um certo ele que vai te tirar do lugar do encontro. Errou, continua no lugar do encontro, porque no lugar do encontro, louvado e agradecido seja o nome do Senhor, que você ouvirá a voz do Eterno, que você ouvirá, louvado e agradecido seja o nome do Senhor, a voz dele. Então continua no lugar do encontro, continua no lugar do encontro, louvado e agradecido seja o nome do Senhor. Jesus ressuscitou, aleluia. Jesus ele é fiel para cumprir, Jesus ele é fiel para fazer na minha e na sua vida. E essa noite saia com a convicção que em meio a tudo isso você é mais do que vencedor, amém? Louvado e agradecido seja o nome do Senhor. Eu quero agradecer essa oportunidade, louvar ao Senhor da glória, aleluia, por tudo que Ele vem fazendo sobre a minha vida. Então permaneça firme, permaneça fiel, porque é impossível Ele vai fazer por mim e por você, amém? Assim eu quero agradecer a minha oportunidade, e as palmas louvam a Deus de Israel.